Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. E diz assim a poderosa palavra de Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Você pode se assentar. Discípulo de Cristo ou de si mesmo? Os próximos capítulos mostrarão. Esse é o título dessa mensagem. Amados irmãos, amada igreja, uma vez que nós reconhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, uma vez que nos rendemos a Ele de todo coração, alma, entendimento e força, uma vez que isso acontece, nós passamos a viver segundo a vontade dEle. No entanto, quando nós lemos esse texto aqui, a gente vê o Senhor Jesus sendo seguido por uma grande multidão. Uma grande multidão está seguindo a Jesus. Só que Jesus, ele conhece a intenção dos nossos corações. O Senhor Jesus, ele conhece a intenção das nossas vidas. E imediatamente ele se volta para aquela multidão que o estava acompanhando e seguindo e profere essas palavras que nós acabamos de ler. E por que ele fez isso? Porque apesar de haver uma multidão indo atrás dele, ele conhecia, ele sabia que a intenção de seus corações estavam erradas. Ele entendia que a motivação daquelas pessoas, da maioria daquelas pessoas da multidão, estava completamente equivocada, errada. Muitos provavelmente o estavam seguindo, porque sabia que ele fazia milagres e queriam ter o privilégio de enxergá-lo fazendo algum tipo de milagre. Outros, provavelmente, o estavam seguindo porque acreditavam que ele seria o libertador de Israel do domínio do Império Romano. Muitos o estavam seguindo, entendendo que ele seria esse que faria isso. E outros o estavam seguindo por várias falsas expectativas. Porém, algo muito importante e interessante que nós devemos ressaltar é que Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou nenhum daqueles que o queriam seguir. E nós também precisamos compreender que seguir a Jesus não é de qualquer maneira. Que seguir a Jesus
não é de qualquer jeito. Há um caminho estreito a seguir. Há uma porta estreita a ser passada, um caminho estreito a ser seguido. Há renúncias a serem feitas. Há renúncias a serem feitas. Há um preço a ser pago. Porque aquele que não estiver disposto a pagar esse preço não pode ser discípulo dele. Não pode ser discípulo do Senhor. E, em primeiro lugar, aqui, relembrando o que nós acabamos de dizer, versículo 25 fala da multidão. Ora, ia com ele a grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será que nós entendemos isso? Nós que entendemos que somos discípulos do Senhor, será que nós temos vivido dessa forma? Lembrando, irmãos, que o termo aborrecer não significa chatear. O termo aqui, aborrecer, que é utilizado pelo Senhor Jesus, significa amar menos. Ou seja, Jesus está dizendo, se nós, discípulos, não amarmos menos a toda essa classe que ele fala aqui de pessoas próximas a nós, menos do que a ele, nós não podemos ser discípulos dele. É isso que ele está dizendo. Se eu não amar menos a minha esposa, quem eu tanto amo, linda. Se eu não amar menos a minha princesinha, meu bebê, que está quase do meu tamanho, a quem eu tanto amo. Se eu não amar menos a vocês, que é a igreja dele, a quem ele confiou a mim, a mordomia, né? Ser mordomo de vocês, eu não posso ser discípulo dele. Olha que coisa interessante. Isso não significa negligenciar a nenhum de vocês. Isso não significa abrir mão da minha família. No entanto, o meu amor por ele deve ser maior do que a qualquer um de vocês, do que a minha esposa, do que a minha filha, do que até a minha própria vida, como ele diz aqui. E será que nós temos nos comportado dessa forma? E muitas das vezes isso está evidenciado em pequenas coisas, não em grandes. E aí eu fico me perguntando o porquê. Isso também que está sendo dito aqui compete a mim. Será que nós estamos sendo aprovados nessas pequenas coisas, nessas pequenas atitudes que demonstram que nós estamos dispostos a aborrecer aos nossos parentes, aos nossos próximos e a nós mesmos? Será que a gente tem feito isso nas pequenas coisas? E foi por isso que Jesus se voltou para aquela multidão que o estava seguindo. Porque ele conhecia o coração deles e sabia que eles não estavam dispostos a isso. E por isso ele se volta e os exorta e os alerta. Porque seguir a Cristo implica em observarmos isso. Seguir a Cristo implica em termos essa observância. Precisamos amá-lo mais do que a qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa. E muitos, quando vêm a Cristo, não avaliam que há esse custo. Eu me lembro, por exemplo, de João, no capítulo 6, quando Jesus começa a endurecer o discurso, porque a multidão o estava seguindo, porque vira fazer milagres de multiplicação, e o estavam seguindo por causa daquilo que ele poderia fazer, não por quem ele era. E ele começa a endurecer o discurso num dado momento, porque ele sai de um local e vai para outro, porque sabia que aquelas pessoas queriam fazê-lo rei, mas com a motivação errada.
E aí, Jesus começa a endurecer o discurso com eles. E avisa eles, olha, aquele que não comer da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo. E por fim, a palavra declara que muitos dos seus discípulos dizem, duro é esse discurso, quem o pode suportar? E o que acontece? Eles começam a ir embora. Eles não haviam avaliado o preço do discipulado. Eles não haviam avaliado qual era o preço a ser seguido. Qual era o preço que deveriam pagar por servir a Cristo, por andar com Cristo. E será que nós temos feito isso, irmãos, nos dias de hoje? Multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Havia uma multidão aqui. E normalmente, quando há uma multidão, o consciente coletivo daquela multidão acaba influenciando todo. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu nem sabia que existia isso. Tinha uma moça, né, numa festa, nem sei se aqui no Brasil, parecia que era fora do país, e estava todo mundo dentro da água. Não sei se era, acho que era uma piscina bem grande. E tinha muita gente. Aí ela assim toda, nós vamos fazer análise da água antes de começar a festa. Aí foi lá, testou, colocou lá, fez a análise da água e a água estava em condições de ser utilizada pelos participantes. E no final da festa, ela foi testar a água novamente. E para surpresa dela, ela estava com um instrumentozinho de teste ali, a água estava saturada de urina. Aí eu fico pensando, será que as pessoas não sabem do risco que é estar num ambiente como esse? Mas por que eles estão? Porque o consciente coletivo sugere que não há problema, quando há. Você está entendendo? Então a voz do povo não é a voz de Deus. Você vê que a maioria estava seguindo a Jesus, mas Jesus, consciente de suas intenções e dos seus corações, se vira e os exorta a andarem segundo a sua vontade. E andar segundo a vontade do Senhor é ser verdadeiramente discípulo dele. E quando se fala discípulo, nós devemos compreender que há uma cruz a ser carregada, que há renúncias a serem feitas, que há grande esforço a ser empregado nessa caminhada. Do contrário, nós não poderemos prosseguir como verdadeiros discípulos de Cristo. E isso implicará na nossa salvação. Então, eu continuo disposto a ser um discípulo do Senhor, porque eu vou ter que carregar a minha cruz. Você terá que carregar a sua cruz. Eu preciso amar mais ao Senhor. Poderá chegar momentos na nossa vida em que a gente vai ter que escolher. Entre manter, por exemplo, um trabalho, ou permanecer na casa em que está. Poderá chegar esse momento. Poderá chegar um momento em que nós teremos que escolher permanecermos vivos ou negarmos a Ele. Será que você conhece o custo de seguir a Jesus? Será que nós, Igreja Bíblica Cristã, conhecemos esse custo? Em primeiro lugar, a multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. Embora não seja um discurso popular, é bíblico, está aqui. Embora talvez você não tenha o costume de ligar a sua TV num programa gospel e ver um tipo de mensagem como esse, está aqui, está registrado.
É bíblico. É importante falar, porque diz respeito à nossa salvação. Será que nós temos nos comportado como discípulos do Senhor verdadeiramente? Volto a relembrar, eu estou falando de pequenas atitudes, eu estou me referindo a pequenas coisas que nós temos deixado a desejar. Notem, eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Eu estou no pacote também. Segundo lugar, carregar a cruz. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? O autor da vida, Jesus, o Salvador. E lembre-se, não há divórcio entre ser cristão e ser discípulo. É uma coisa só. Todo aquele que nasce de novo, automaticamente se torna um aprendiz, um discípulo de Cristo. Em qual sentido Jesus falou de carregar a cruz? É seguir o exemplo dele. É seguir as passadas dele. Lembra de Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Carregar a cruz é seguir os passos dele. Ele veio com uma missão. E qual foi a missão? Pagar pela culpa no nosso lugar. Jesus, quando veio a esse mundo, ele sabia da sua missão. Ele veio para isso, para libertar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? A humanidade, por causa do pecado. Ele conhecia a sua missão e nós também conhecemos a nossa missão, ou pelo menos deveríamos conhecer. Nós não fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para que a partir desse momento, na maravilhosa luz do Senhor, vivamos para nós mesmos. Vivamos ao nosso bel prazer. Pelo contrário, agora devemos nos consagrar a Deus, seguir os passos de Cristo, nos consagrar a Deus e viver em prol da causa do reino de Deus. Embora tenhamos a nossa família, tenhamos trabalho, precisemos viver aqui nessa terra, nós não podemos esquecer, estamos apenas peregrinando num lugar que não é nosso e devemos nos comportar dessa forma. Não nos comportar como se essas coisas pertencessem a nós e nós não estamos dispostos a abrir mão delas. Não, irmãos. Não. Porque se a gente agir assim, se for necessário perder, não vai doer. Se a gente considera que apenas é temporário aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que está para nós cuidarmos, zelarmos, se em algum momento for necessário perder por amor ao Senhor, não vai doer. A gente vai entender que é um período, que é um processo que o Senhor está permitindo. Agora, quando a gente não avalia o custo do discipulado, essas coisas são inconcebíveis. Quando não compreendemos que ser discípulo de Cristo é diariamente carregar a cruz, a gente não está disposto a perder. A gente não está disposto a abrir mão sequer da nossa própria vida, da nossa própria vontade. O custo do discipulado, queridos, é a nossa completa rendição ao Espírito Santo. E isso não por obrigação, isso em amor. E essa consagração ao Senhor, ao Espírito Santo, completa, ela deve ser
feita de uma forma mais íntima. Ela deve ser realizada de uma forma muito maior do que as nossas afeições familiares, do que as nossas vontades pessoais, no que diz respeito à carreira profissional, por exemplo, e muito maior do que a nossa estima ao dinheiro, aos bens e ao poder. Carregar a cruz diariamente é estar disposto a perder aqui na terra para ganhar nos céus. Eu não estou dizendo que, agora que eu sou discípulo, eu tenho que sair oferecendo. Não estou dizendo isso. É que se for necessário escolher, sempre Cristo. O sentido é esse. Sempre Cristo. Sempre. Sempre. No reino de Deus, eu vou citar aqui o trecho de uma música que eu gosto demais. O menos é mais. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro. O fraco é forte. O pequeno é grande. Quem perde é quem ganha. Quem chora é quem ri. Quem morre é quem vive para o Senhor Jesus. Isso é ser discípulo, isso é ter a consciência de discípulo, isso é estar disposto a agir como discípulo. Mas para isso a gente precisa aprender a avaliar. E para a gente avaliar, a gente tem que olhar para a palavra, olhar para Cristo, olhar para a sua caminhada, olhar para os apóstolos, olhar para Paulo, por exemplo. Como verdadeiro discípulo de Cristo, amados irmãos, além de não ir junto com a manada, ou melhor, com a multidão, além de ter a consciência de que eu preciso carregar a minha cruz diariamente, eu também preciso avaliar o custo. Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Infelizmente, algumas atitudes demonstram o contrário. Infelizmente. Versículo 28 até o 32 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha o exemplo que Jesus está dando. Eu preciso avaliar, eu preciso calcular. Há um custo. Ser discípulo de Cristo, pertencer a Cristo, há um custo. Só que muitos de nós não querem pagar esse custo nas mínimas coisas. Se eu preciso emagrecer, há um custo. E qual é o custo? Fechar a boca, melhorar a alimentação, torná-la mais saudável possível e, junto a isso, eu preciso cuidar do corpo físico também. Malhar, fazer alguma atividade física. Não é assim que basicamente os médicos ou nutricionistas eles falam? Ou seja, há um custo.
Há um preço a ser pago. Se eu quero melhorar a minha condição financeira, não é procurar Jesus não, tá? Qual é o custo? Estudar, me qualificar, me aperfeiçoar dentro daquela de determinada área, a fim de alcançar melhores posições no mercado. Não é assim que funciona? E nisso tudo há o quê? Custo. E se eu quero entrar no céu, o que eu faço? Eu preciso ser um discípulo de Cristo. E lembre-se, todas as vezes que vocês ouvirem em qualquer lugar falar discípulo de Cristo, lembre-se, cruz. Fica mais fácil entender. Nós somos discípulos de Cristo. É igual a carregar a minha cruz. Ou seja, renúncia a mim mesmo. Amar mais ao Senhor do que a minha esposa, do que a minha filha, do que vocês, do que aquilo que eu tenho hoje para administrar minha casa, pastorado. Eu preciso amar mais o Senhor do que tudo isso. Tudo isso. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Porque nós aqui não estamos entendendo. Edição de 22 de agosto de 2023 da revista Portas Abertas. Cristãos paquistaneses cultuam em igrejas atacadas. Mesmo junto aos escombros, cristãos não deixam de se reunir para adorarem ao Senhor. Essa é a chamada. A igreja deles fora atacada. Destruíram a igreja, queimaram a igreja. E ainda assim, entendendo o preço do discipulado que eles fizeram, não, peraí. Peraí. O negócio estreitou, calma aí. Jesus entende. Eles não pararam. Permaneceram. Eles entenderam o preço do discipulado. Eles entenderam a necessidade de estarem unidos. Para que um pudesse animar ao outro, para que um pudesse exortar ao outro, para que um pudesse incentivar ao outro, para que um pudesse amar ao outro, confortar ao outro. Está patente e evidente para nós, só nessa chamada, que eles não estavam dispostos a abrir mão de estarem unidos no amor ao Senhor, apesar das adversidades, apesar do perigo. Portas Abertas, 29 de março de 2023. Cristãos se encontram em florestas escuras na Coreia do Norte. Número 1, em perseguição a cristãos. Fecha aspas. Para cultos secretos. O país ocupa o primeiro lugar na lista mundial da perseguição, onde os cristãos são tratados como animais. Há um campo de trabalhos forçados ali, onde uma ex-refugiada disse que os soldados que ali estão tratam os, entre aspas, presos políticos pior do que a animais. E muitos deles que adentram para esse local simplesmente somem.
Se eles têm a consciência de que a morte os espera se eles forem pegos simplesmente com um exemplar desse na casa deles, por que eles se encontram nas florestas escuras para cultos secretos? Porque eles entenderam que precisam carregar a cruz deles. Eles entenderam que há uma necessidade por amar ao Senhor mais do que as suas próprias vidas. Eles entenderam, coisa que não acontece com a gente aqui. Não. Eles entenderam. Mesmo com toda a restrição, mesmo sem ter a oportunidade de ler simplesmente esse santo livro, o pouco que eles recebem de informação os fazem entender que melhor é padecer por amor a Ele do que simplesmente viverem temporariamente em paz. Eles entenderam isso. Eles entenderam o preço do discipulado. E só mais um. Também na Coreia do Norte. Gospel Prime, 8 de dezembro de 2023. É a chamada. Cristão arrisca a vida contrabandeando, entre aspas, Bíblias para a Coreia do Norte. O, entre aspas, contrabando de Bíblias é a única maneira de levar a palavra de Deus para a Coreia do Norte. Sabe o que acontece se ele for pego? É jogado nesse local de trabalho forçado. Essa é a pena mais branda. E a pena máxima, execução. Execução. Lucas, capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao 17. Aqui Jesus está falando sobre o sermão profético, que é o sermão profético de Jesus, falando de vários acontecimentos antes da sua volta. E aí, a partir do versículo 12. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Está aqui. Será que a gente não conhece esse texto? Eles conhecem e aplicam na vida deles. E tantos outros relatos que nós já trouxemos aqui para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Eles conhecem e aplicam, eles sabem que há um custo. E o custo, ele pode ser tão alto a ponto de ter que render a sua própria vida por amor ao Senhor. E Paulo também já sabia, já conhecia esse custo.
Mas ele faz uma comparação maravilhosa, divina. Ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Como Paulo, que sofreu tanto, que na minha opinião chegou a ser morto por apedrejamento, ele tem a ousadia de dizer uma coisa dessa. O que nós passamos é como se ele dissesse, irrelevante, é besteirinha. Sim, é! Em relação àquilo que aguarda aos verdadeiros discípulos lá na glória. Por isso que ele teve a ousadia de dizer que a tribulação é leve e momentânea. Não é que não cause sofrimento, não é que não cause dor, não é que não cause tristeza, não é que não cause desejo de parar, de desistir, não. Ele não quis dizer isso, mas ele quis se referir à excelência daquilo que aguarda os verdadeiros discípulos de Cristo. A Bíblia declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Sabe por quê, irmãos? Mas sabe por que a gente crê? Porque foi o Espírito que nos revelou que é verdade. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração que há um lugar onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá sofrimento, onde não haverá injustiça, um reino eterno que não terá fim. Aleluia! Não terá fim, não haverá injustiça, não haverá desigualdade. Haverá um Deus eterno governando por toda a eternidade e de eternidade a eternidade se revelando a nós. Aleluia! Aleluia! Então vale a pena ser discípulo de Cristo. Vale a pena. E outra coisa, quarto e último ponto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O discípulo crê. Isso é óbvio, né? O discípulo crê. E ele tem gravado na mente dele a promessa. E que promessa é essa? A palavra declara. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E o discípulo crê. O discípulo crê. Lembrando aqui novamente o versículo 33 de Lucas 14 que a gente leu. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E sabe no que o discípulo crê? Na vida eterna. E o discípulo de hoje precisa crer, não apenas crer na vida eterna, mas também manifestar a sua fé de que a volta de Jesus está próxima. Porque se a gente não crê, a gente não pode ser discípulo de Cristo. E eu não poderia deixar de conclamar a amada igreja a manifestar essa fé nesses últimos dias. Segundo a palavra, você crê que Jesus está voltando? Eu creio que Jesus está voltando. Amém. Então, se eu creio que está muito mais próximo do que ontem,
Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E tanto mais quanto a gente percebe que está se aproximando aquele dia. Aguardo o dia que verei o céu a luz mais forte que o sol. Jesus está voltando. E será que nós, como discípulos do Senhor, não estamos apercebidos disso? Não. Pelo menos a maioria não está. Porque se estivessem, as nossas reuniões estariam abarrotadas de membros. Membros. Não estou falando de quem estava fora, não. Estou falando de vocês aqui. Olha o que o texto diz. Quanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. O discípulo de Cristo ama, aguarda e até mesmo apressa a volta do Senhor. Mas muitos de nós estamos, tão aconchegante aqui, dormindo. Porque a maior prova de que nós estamos aguardando e crendo na volta de Jesus, e a gente observa os sinais, é o congregar. É o estar unido. É o estar junto. Sabe por quê, irmãos? A frequência aos cultos da igreja não é capricho, não é desejo do homem, do pastor. A frequência fiel às reuniões encoraja um ao outro, estimula um ao outro. Lembra do que eu vira e mexe, eu falo sobre isso. Tem uma série, se eu não me engano, Ser Igreja, que eu falei sobre isso. Eu usei esse termo, mandamento recíproco. O que é isso? Uns aos outros. E só é possível manifestarmos a bênção do Senhor para o outro se estivermos juntos, unidos. E muitos aqui estão esquecendo disso. De que isso não é capricho para o pastor. Embora é extremamente agradável ter cada um de vocês aqui. Embora eu tenha que relembrá-los que a falta de vocês aqui faz falta. Mas mais do que fazer falta, o congregar encoraja, estimula o amor, estimula as boas obras. E como nós acabamos de ler aqui em Hebreus, é um dos principais motivos para nós demonstrarmos fé na promessa do Senhor. Porque se a gente, como discípulo do Senhor, a gente está percebendo que aquele dia está chegando, e a gente continua vivendo, a gente está retrocedendo. É impressionante. A gente está retrocedendo. E eu tenho observado isso. Lembra que eu falei sobre a multidão? A impressão que eu tenho é que alguns aqui estão olhando para a multidão. Ou estão olhando para a maioria. Ninguém está indo nos cultos, eu também não vou, não.
Pastor Júlio não vai ao culto? Se ele que é pastor não vai, eu vou. Eu que não sou nada, eu vou. Ah, se a esposa do pastor, que é a esposa do pastor, não vem para a oração, eu que sou um simples diácono, eu vou? Um dia haverá uma prestação de contas. Eu preciso relembrar aqui. E o Senhor não vai cobrar daquilo que nós não podemos fazer. Ele vai cobrar aquilo que foi entregue nas nossas mãos e nós negligenciamos no que diz respeito ao fazer. A igreja de Jesus, irmãos, é um corpo. É uma família. Nós não podemos viver isolados. Nós pertencemos uns aos outros. Nós precisamos congregar. Como verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos congregar. Para quê? Para servirmos uns aos outros. Para exortarmos uns aos outros. Para sermos bênçãos uns para os outros. O culto público é uma necessidade da vida cristã. E por isso, esses 3 dados aqui, nós trouxemos. Porque eles entenderam essa necessidade. E muitos aqui não, inclusive obreiros. Eu não vejo problema algum de um pastor ficar lá na portaria. Não vejo. Como seres humanos igual a todo mundo. Mas muitas vezes, tem um pastor que planta lá na portaria porque não tem nenhum outro porteiro. Embora saiba que precisa chegar cedo. Eu não estou dizendo que são umas pequenas coisas. É coisa grande chegar cedo? É coisa grande vir para a igreja, congregar como membro da igreja? É coisa grande desaparecer da igreja? Aí o pastor liga, é como se nada tivesse acontecido. Não, amanhã eu estou lá. Não se comporta como membro da igreja. Não se comporta como membro do corpo de Cristo. Paulo faz uma comparação muito interessante do que é ser igreja. Ele compara a igreja com o corpo. Aí imagina se meu dedo mindinho, some. Ué, cadê meu dedo mindinho? Ele estava aqui agora há pouco. Sumiu. Sumiu. Não sei onde está. Será que você realmente entendeu o que é ser um discípulo de Cristo? Será que você realmente entendeu que são com pequenos irmãos? O título aqui da mensagem: discípulo de Cristo ou de si mesmo? Os próximos capítulos demonstrarão. E já tem demonstrado. Nesse problema que nós tivemos em 2020, que você sabe qual é, já ficou um bocado para trás. A figueira, balançou e já ficou um pouquinho para trás. E agora vai balançar de novo. Ou você não está vendo? Embora eu, Júlio, não acompanhe de coração. Mas eu sei. Eu não fico vendo, não fico. Desde 2020 aprendi a esperar no Senhor. Né? Lembra que eu fiquei com crise de ansiedade? Então eu não fico acompanhando essas coisas. Se você me mandar alguma coisa, eu não vou ver. Relacionado a isso.
Mas vem aí cena dos próximos capítulos. Já passou um e já ficou um bocado para trás. A figueira já deu aquela balançada, já ficou um bocado para trás. E agora vai balançar de novo, mais forte. Ela tem balançado. Só que agora o balanço vai ser mais forte, como aconteceu em 2020. O mundo já vem mudando. E sabe qual é a finalidade, o propósito principal de tudo isso? A igreja. Atacar a igreja, abalar a igreja. Desperta, abre o teu olho, seja discípulo de verdade. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Nós já falamos aqui que o discipulado é algo contínuo. Tem aquele discipulado inicial em que tem o tete a tete, em que você tem alguém ali junto com você, na sua casa, provavelmente, ou num período houve aqui na igreja, com uma turma maior. Mas depois que termina esse período, o responsável é você. O discipulado não acaba. O que está acontecendo aqui agora é um discipulado. A palavra do Senhor é um discipulado para nós, irmãos. E a gente não pode abrir mão. Porque a fé vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem gente que troca culto por programações, por atividades. Será que vai valer a pena tudo isso? Será que Deus vai cobrar de você? Você não foi no culto lá, tá? Será, irmãos? A Bíblia não declara no livro de Eclesiastes que há tempo para tudo. Eu não gosto desse termo não, mas eu vou usar. Eu vim de um tempo em que o culto era 2 vezes na semana. Hoje, aqui, para nós é uma vez só. É claro, a gente tem o encontro nos lares também, mas é uma vez só. E algo interessante tem acontecido, é que a gente, nos cultos de quarta-feira, a gente tem recebido visitantes. Normalmente, né, às quartas-feiras, a gente tem recebido alguns visitantes. E cadê os da casa? Para receber os de fora. Bem, isso aí é entre você e Deus. Porque eu já falei muitas vezes sobre isso. Há um preço. Há um custo. Há um custo. Será que a gente está disposto a pagar? Porque se a gente não consegue... Eu não estou dizendo daqueles que não podem. Existem algumas situações que realmente impedem. Mas por que não nos unirmos cada vez mais? Por que não nos enchermos cada vez mais da palavra de Deus? Eu tenho a impressão de que há pessoas que, por exemplo, se eu participo de um encontro na terça, então na quarta eu não preciso ir para a igreja. Eu tenho a impressão de que isso aconteça aqui também. Ou então eu tenho na sexta, que é um encontro no lar. Não, então na quarta eu não preciso ir para a igreja. Então no sábado eu não preciso ir para a oração. Ei! Se nós amamos ao Senhor, se nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, a gente ama estar com Cristo o tempo inteiro. A gente ama estar envolvido por tudo aquilo que é dele. Lembre-se, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E um dia nós seremos cobrados. Nós seremos chamados à prestação de contas com o Senhor. Tenha o seu momento, valorize, não despreze. Ouça o que eu estou dizendo, não despreze o momento com a sua família, não despreze o seu momento de lazer com a sua família, se você pode. Mas não abra mão do momento
de congregar, de estar unido. Lembre-se, o culto é na quarta e aos domingos. Aproveite outros dias que você possa ter para estar confraternizando, visitando, evangelizando. Mas não abra mão de demonstrar a sua fé num ato extremamente simples, mas que hoje eu vejo que é muito complexo para muitos. Muitos. Vir à igreja durante a semana. Ouvir a igreja nos cultos regularmente. É extremamente impressionante isso que eu tenho visto. Mas que o Senhor tenha misericórdia daqueles que observam dessa forma. E lembre-se que são nas pequenas coisas que a gente demonstra de quem nós somos verdadeiramente discípulos, de Cristo ou de nós mesmos. E agora a gente está aguardando aí as cenas do próximo capítulo. Porque virá. O que vai acontecer? Não sei. O que eu sei é que eu preciso permanecer firmado no Senhor. O que eu sei é que você e eu precisamos permanecer unidos no Senhor. Virão outras recomendações, como em 2020 aconteceu, lembra? Virão outras, cujo o propósito final é separar. É impedir que estejamos unidos. Mas a minha orientação é que mesmo que venha o próximo capítulo, e ele não vai demorar para chegar, nós estejamos com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Nós não venhamos a nos desesperar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu venho bem dizer ao teu nome, que cada um aqui, Senhor, venha compreender o seu papel e avaliar o custo que é servir ao Senhor. O preço de ser um discípulo do Senhor. E que se a gente tem dificuldade, que a gente olhe para esses nossos irmãos que estão em locais onde há ataques, que a gente olhe para o exemplo deles. Mesmo diante de tantas ameaças, eles insistem em permanecer unidos. Insistem. Porque compreenderam o preço do discipulado. Senhor. Que a gente venha aprender com esses exemplos aqui. E tantos outros, como os que a gente já falou aqui em algumas programações, em algumas mensagens, que outros pregadores já falaram também. Mas que tão somente haja um despertamento para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.